Candidato, vamos falar um pouquinho a respeito de educação. Quais suas propostas para esse setor em Itaquaquecetuba, caso o senhor seja eleito? Amarildo, essa pergunta para mim é um presente. Essa pergunta para mim é um brinde. Porque a educação para mim, ela é a menina dos olhos. Eu falo de educação com empolgação e com uma alegria tão grande que você não tem noção. Falo isso e faço isso por quê? Porque eu entendo que a educação é o instrumento mais poderoso que existe em uma sociedade. Isso por experiência própria, porque alguém que entrou na escola, no ensino, na primeira série, no ensino fundamental com 12 anos de idade, e entrou na faculdade aos 27, e teve a sua vida transformada pela educação, essa é a razão pela qual a gente faz, inclusive, esse curso pré-vestibular aqui na cidade. Há 14 anos a gente já atendeu milhares de pessoas na cidade. Então, grande parte das pessoas que cursam mestrado na cidade passaram por nós, foram nossos alunos na Uniafro. E por isso que a gente entende que a educação é o instrumento mais poderoso e por isso que a administração tem que ter ela como a coisa mais importante. Em uma administração nossa, Maria, só para você ter uma ideia do poder simbólico que isso tem e efetivo, em um gabinete de uma administração nossa terá o nome de todos os alunos dessa cidade. Todos. Todos os alunos da cidade terão seu nome dentro do gabinete do prefeito, para que ele acompanhe mês a mês. Por que está faltando um aluno ali? Então, deve ser designado alguém de dentro do gabinete, de ligação direta com o administrador principal, com o principal servidor dessa cidade, que é o prefeito, para que acompanhe aluno por aluno. Então, nós precisamos criar um fundo municipal de permanência dos alunos na rede municipal. Um fundo para que venha a amparar aqueles alunos que estejam em situação de risco, para que nenhuma criança de Itaquaquecetuba, nenhuma, fique fora da escola. E nós precisamos envolver na educação, no processo da Secretaria de Administração, os alunos de ensino médio. Então nós temos um projeto para que a gente escolha e pegue entre os alunos que já estão no ensino médio, que já têm mais qualificação, e participe do processo de formação, de alfabetização dos pequenos. De que forma? Dentro da escola, em grupos, por meio de convênios com entidades de classe, associação comercial, sindicatos, OAB, que cedam espaço, igrejas, associações sem fins lucrativos. Então a gente entende que esses adolescentes devem se envolver e participar do processo educacional. Então a gente tem que, obviamente, que a competência do município é para o ensino infantil, ensino básico. Mas a gente deve acolher os jovens e adolescentes participando do processo de educação. Então essa é uma das propostas para a educação. E nós também temos e enxergamos que Itaquá deve ser uma cidade de oportunidade para o jovem. Ela precisa ser uma cidade protagonista para o jovem. O jovem precisa entender que aqui é possível ele vencer dentro da cidade. É possível ele alcançar um futuro melhor dentro da cidade. E para isso, nós temos que nos dispor a apoiar a grupos que já existem na cidade e que não custaria muito dinheiro. Apoio simples, muito pequeno, quase nada, mas pode fazer um serviço excelente na cidade com o apoio de cursos pré-vestibulares, por exemplo, de cursos técnicos, preparatórios para cursos vestibulares e cursos técnicos que já existem na cidade. Já tem pessoas trabalhando nisso de maneira voluntária e gratuita. O município não precisa investir muita coisa, é preciso dar uma atenção básica, você consegue fazer uma coisa absurda. Então, a educação, para a gente, é bandeira de primeira ordem e de primeira preocupação. Um outro tema extremamente importante, candidato, é a questão da segurança. Quais são as suas propostas para essa área, visto que a cidade historicamente tem tido índices altos de violência, tem decaído nos últimos anos, porém ainda elevados. Quais são as suas propostas para essa área? Guarda Municipal, parcerias com Polícia Civil e Militar, câmeras de monitoramento, quais são as propostas nessa área?
Sem dúvida, a população de Itacoaticetuba, ela vive bastante assombrada e a segurança pública é muito cara para ela. Nós temos a segurança pública como algo muito importante, como de fato é. E a segurança pública, do ponto de vista da competência do município, ela precisa ser, inclusive, discutida e definida de maneira clara e evidente qual é o papel do município na segurança pública. E, sem dúvida, ele começa pela educação, como eu já falei, com a participação de jovens em programas de ensino, de alfabetização, porque você tira o jovem da rua, você, consequentemente, tem reflexo na segurança pública. A Guarda Municipal é um instrumento que pode ser usado, não tem por que não usar, ele existe, está aí, pode ser usado para fins de segurança pública. E, obviamente, que o município não pode deixar de cobrar o governo do estado para que mantenha o efetivo e o quadro que deve ter de policiais civis e militares. Por exemplo, a gente tem o primeiro DP, a Delegacia Central, foi criado o primeiro DP, mas você conversa com os policiais falam, doutor, aqui não mudou nada. Na verdade, eles criaram um segundo espaço para atender a população, mas os agentes policiais são os mesmos. Então, a prefeitura primeiro precisa cobrar isso. Ela precisa cobrar e definir o papel do Estado. O Estado, você precisa chegar nisso aqui como tem que ser feito. E, obviamente, que a Guarda Municipal, do ponto de vista de segurança, é a primeira coisa que as pessoas veem e enxergam. E a própria legislação que define a função da Guarda Municipal, ela prevê uma coisa que a gente pode fazer, que é buscar o convênio com as guardas municipais da região. Você pode criar uma guarda integrada que consiga agir nos limites dos municípios, se integrar. Então, o município, eu saiba, ele nunca fez, o município dispôs a fazer isso. Então, precisa integrar as guardas municipais da região, dos municípios limítrofes. Então, eu acho que essas são algumas das coisas que podem ser feitas junto à segurança pública da cidade. Ok. Para a gente encerrar esse bloco, candidato, o DAEE está iniciando agora, nesse mês, as obras de limpeza do Rio Tietê, desassoreamento do Rio Tietê. Há uma expectativa muito grande de que ela venha a amenizar muito a questão das enchentes. Mas essa é uma questão que preocupa vários bairros da cidade. Como é que o senhor avalia essa questão? Como é que o senhor pretende trabalhar com ela? Bom, como você bem disse, o governo do estado tem uma responsabilidade muito grande em relação a isso. Inclusive, vai começar tarde. Mas o que nós temos que buscar é, por exemplo, trabalhar com essas áreas que estão em condição vulnerável. Precisamos trabalhar para remover essas pessoas para um local seguro. E para isso nós temos que buscar convênio com o governo do estado, o governo federal, para que a gente consiga viabilizar moradias para tirar essas pessoas desses locais. Então, a enchente é natural, ela vai existir naquele local. O que é natural, o que não é natural, infelizmente, é o fato das pessoas serem obrigadas a morar em condições que não são aceitáveis e que trazem risco à sua vida. Então a gente precisa mapear de maneira muito clara, saber onde estão essas áreas de risco, para que a gente consiga criar um projeto de urbanização que atenda essas pessoas e tire essas pessoas das áreas de risco. E obviamente, controlar e cuidar para que a gente não tenha esse número de botaforas que acabam também assoreando os córregos, os rios que a gente tem, porque assim, esse é um problema muito sério na cidade, né? Essa questão dos botaforas que as pessoas despejam entulho, lixo em qualquer lugar. Como lidar com isso? Então, como lidar com isso? A administração, infelizmente, não conseguiu cumprir isso. Então, quer dizer, a população acaba largando o entulho na rua, por quê? Ele derruba uma paredinha aqui, gera aqui alguns metros de entulho, uma caçamba custa 300, 250 reais, e então ele vai fazer o quê? O cara ganha um salário mínimo, ele não consegue contratar uma caçamba. E a administração não tem um local para receber isso. Então nós precisamos criar ecopontos, inclusive para evitar que esse entulho seja jogado nessas áreas, nesses locais. Coisa que não foi feita na cidade. Precisamos criar ecopontos, espaços para receber pequena quantidade de entulho, uma pequena quantidade que o morador gera ali, e poder evitar que isso também tem participação das enchentes. Candidato, nosso tempo está esgotando. Eu queria que o senhor, em um minuto,
fizesse suas considerações finais e conversasse com o eleitor de Itaquaquecetuba, dizendo a ele, mais uma vez, por que o senhor seria a melhor escolha para prefeito de Itaquá. Bom, como eu já disse no começo, no jogo de futebol você não pode intervir no resultado, na novela você não pode intervir no resultado, mas nesse processo eleitoral você pode intervir. E você pode ser o ator principal. E nós entendemos que nós somos uma boa opção para a cidade, primeiro porque nós defendemos uma administração democrática com a participação do cidadão. Então nós entendemos que cada cidadão deve saber quanto que a prefeitura arrecada ou qual que é a previsão de orçamento da cidade. E a população deve ser consultada, pode ser consultada sobre quais prioridades que o município deve ter. Qual é a prioridade do município? Então, se tem uma coisa que nosso mandato pode oferecer para a população de Itaquaquecetuba, é um acesso direto às contas públicas e à administração. E a opinião do cidadão deve ser levada em consideração, mais do que um favor, uma obrigação do administrador. Por isso que o pessoal de Itaquá é importante para a cidade e é viável para a cidade. Muito obrigado. Obrigado, candidato. Muito bem, terminamos aqui a nossa primeira entrevista e você, eleitor, vai aí tendo as condições para fazer a sua escolha. Analise, entenda e reflita e tome a sua decisão em 2 de outubro. jornalitaquá.com volta com uma nova entrevista amanhã aqui nas redes sociais do jornalitaquá.com. Muito obrigado pela sua atenção e até mais.